Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da minha teoria sobre o déjà vu. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, mas se por acaso nunca buscou o significado atual que, entre aspas, existe para isso, eu vou dar uma lida rápida na primeira coisa que aparece aqui no Google. Então, déjà vu, que seria derivado do francês já visto, é a sensação intensa e passageira de familiaridade com o momento atual, como se a situação, conversa ou lugar já tivesse sido vivenciados antes, mesmo sendo a primeira vez. É um fenômeno cerebral comum explicado pela ciência como uma falha temporária na memória, estresse ou fadiga. Enfim, eu já tive alguns déjà vus, obviamente, durante a vida, e você provavelmente também. Com certeza você deve se lembrar aí, talvez não do último, né, mas que você já teve essa sensação. E, enfim, eu tinha ouvido falar algumas vezes a respeito de algumas explicações, vamos dizer assim, que um déjà vu, por exemplo, é algo que talvez já tenha acontecido realmente e acontece depois de muito tempo, uma situação muito semelhante, e o cérebro interpreta aquilo meio que numa mistura de que talvez não tenha acontecido, mas isso já aconteceu e você somente não se lembra. Mas enfim, eu discordo, acredito que totalmente disso. Na verdade, eu discordo totalmente disso aí. Eu não sou nenhum cientista, não sou formado em nada, então, sim, basicamente, como eu disse, né, somente uma teoria, né? Então, sei lá, se você pensa diferente, assiste o vídeo e você é livre para comentar aí, ou enfim. Eu digo isso porque, sim, já teve algumas vezes que eu tive um déjà vu e, enfim, sei lá, eu tava na casa dos meus pais lá, que é um lugar que eu morei por um bom tempo, né, praticamente desde criança, vamos dizer assim, né. E eu tive um déjà vu, então talvez faça um pouco mais de sentido imaginar que, mas isso talvez já tenha acontecido lá atrás e eu só não me lembro, então é somente uma coisa que tá se repetindo, que tá na minha memória, mas eu já senti a sensação, né, vamos dizer assim, eu já tive um déjà vu em um lugar que eu fui pela primeira vez. Por exemplo, aqui na minha região existe o Mirante da Volta do Dedo. Eu vou deixar uma foto aí pra, enfim, se alguém quiser ver como é que é. E eu fui somente uma vez na vida nesse lugar. E eu me lembro que quando eu fui lá, eu tive um déjà vu. Então não faz sentido nenhum, por exemplo, ser algum lugar que eu já tive em si e tô lá novamente, sendo que é a primeira vez que eu tive nesse lugar. Mas enfim, é somente um exemplo, isso daí já aconteceu algumas vezes também em situações diferentes, né? Quando era a primeira vez, vamos dizer que eu tava numa determinada situação e eu senti ou tive, por exemplo, esse déjà vu, né? Ou sensação de déjà vu. Bom, depois de explicar um pouquinho sobre isso e citar um exemplo, né? Eu entro na minha teoria. Eu comecei a parar para pensar sobre uma coisa. Você provavelmente já ouviu falar nisso também, ou já ouviu alguma coisa semelhante, sobre experiência de quase morte. E existem alguns relatos de algumas pessoas que, por exemplo, quando estavam vivenciando, né, uma experiência de quase morte, elas sentiram, né, como se a vida delas estivesse passando diante dos olhos, antes da morte. E também buscando aqui no Google rapidamente a explicação científica, vamos dizer assim, para esse fenômeno, que seria a experiência de quase morte e a vida passar diante dos olhos, seria de que o cérebro pode ativar intensamente áreas relacionadas à memória, sugerindo um flashback consciente ou uma seleção das melhores memórias. E aí que entra a minha teoria. E se todo momento ou todas as vezes que nós tivemos esses déjà vus fosse basicamente o cérebro armazenando essas memórias, né? Para que, sei lá, se eventualmente não, né? Mas sei lá, todo mundo vai dessa para melhor um dia, né? Mas enfim, se nós tivermos uma experiência de quase morte ou quando realmente chegar a nossa hora, ele juntar esses déjà vus que nós tivemos durante a vida para basicamente gerar esse compilado que dizem que algumas pessoas ou todo mundo, né, experiencia antes da morte. Eu sei que parece loucura, mas sei lá, como eu falei, eu não sou formado em nada, eu não sei como que o cérebro cria uma memória, mas isso não sai da minha cabeça. Eu sei que talvez o déjà vu realmente não tenha uma explicação, ou talvez tenha, enfim, eu não fui tão a fundo assim de buscar entender como isso funciona, ou se talvez já tenha sido, entre aspas, resolvido, né, esse quesito, mas com base no que eu li anteriormente no resumo, né, da inteligência artificial que traz ali no Google, a princípio não. E sei lá, o que você acha disso? E se toda vez então que nós tivemos, né, ou que nós temos esse déjà vu, seja simplesmente o cérebro então armazenando essas memórias para que ele passe aquele famoso filme que as pessoas veem antes de partir dessa para melhor. Como eu falei,
Eu vou ficar muito agradecido caso você comentar em relação a isso, né? Ou se você tiver uma teoria diferente em relação a isso, ou enfim, talvez o que eu falei aqui não tem sentido nenhum e só faça sentido na minha cabeça. Aproveitando outra coisa que talvez essa daqui seja um pouco mais difícil de explicar, mas é uma outra teoria que eu criei na minha cabeça. Eu não sei dizer bem a origem de onde que isso veio, talvez por ouvir alguns audiobooks que eu escuto de vez em quando, ou ter lido alguma coisa em algum ponto aí da minha vida, né? Mas enfim, em relação, talvez, eu não sei dizer se existe um tópico para falar sobre isso, se o melhor seria chamar de reencarnação, ou talvez, ou então quando o ser humano termina esse tempo específico aqui na Terra, ele volta novamente num outro corpo, mas vamos lá. Puxando um pouco o que eu falei agora sobre o déjà vu, eu queria descer mais um degrau. E se existir algum tipo de consciência que armazena todas essas informações, por exemplo, do déjà vu, como eu acabei de falar, ou sei lá, das memórias que nós temos durante a nossa vida, e então quando a pessoa, sei lá, se é que isso existe, se é que isso acontece, não sei dizer, nasce novamente em outro corpo ou em outra realidade, em outro planeta, sei lá, as teorias podem ser inúmeras, né? Ela utiliza essa memória armazenada, que foi criada a partir desses déjà vus, dentro de um, vamos chamar de banco de dados para facilitar, para ficar de uma forma idiota de explicar, mas ao mesmo tempo fácil, para que a pessoa, ou você, ou qualquer outra pessoa em si, tenha uma experiência talvez diferente daquilo que já tem acontecido numa vida anterior. Se você quiser ir um pouquinho mais fundo nisso, basta você pesquisar talvez sobre algumas pessoas que se lembram de vidas passadas. Enfim, eu não vou me enfiar muito nisso, né, porque, sei lá, eu sei que talvez seja muita coisa para falar agora, eu posso fazer talvez alguns vídeos separadamente em relação a esses tópicos, né? Caso alguém se interessar, sei lá, ou caso eu tiver vontade de fazer isso, né? Mas você com certeza já ouviu falar também a respeito disso, de pessoas que dizem se lembrar de momentos sobre vidas passadas. E se isso for algum tipo de falha nesse sistema que a pessoa que está vivendo a vida hoje acaba lembrando talvez de um déjà vu ou de outra memória, ou seja lá o que for, que tenha ficado armazenada em um banco de dados, entre aspas, como eu falei, e acabou meio que vazando ou aparecendo onde não deveria. Enfim, como eu falei, isso pode se estender a muitas conversas, muitos tópicos e, enfim. Eu vou pensar a respeito para ver se eu trago mais um pouco de conteúdo, né, em relação a isso. Voltando a outra teoria que eu falei a respeito, juntando um pouco disso tudo, né, eu acredito que quando a pessoa termina o tempo dela aqui, ela inicia outro. Mas como que eu poderia tentar explicar isso, né? Ou, sei lá, explicar a minha teoria em relação a isso? É só você pegar você mesmo hoje, a sua vida hoje. Se você tá assistindo esse vídeo, sei lá, se você tá entendendo esse vídeo, não que idade seja uma limitação, tanto para pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas, mas você tenha consciência de que você está vivendo, de que você talvez é um adolescente, um adulto, uma pessoa idosa, ou seja lá o que for, que está vivendo a sua vida hoje. Mas muito dificilmente você vai conseguir lembrar de muita coisa de quando você era criança. Por exemplo, eu lembro de pouquíssimas coisas, sei lá, de quando eu era um bebê, realmente eu tô falando lá no início da nossa vida. Eu tenho apenas algumas vagas memórias, por exemplo, sei lá, uma vez eu fugindo do berço e engatinhando até na cozinha onde a minha mãe tava. Ou sei lá, eu me lembro de eu entrar no quarto do meu pai e ele tá deitado na cama e interagir comigo. Enfim, são pouquíssimas coisas, mas é uma vida inteira até que eu cheguei na consciência que eu tenho hoje. Consciência eu digo no sentido de saber que eu estou aqui, que eu sou um ser humano, que eu sou uma pessoa adulta e estou vivendo neste planeta. Tá, mas o que isso quer dizer? Você pode me perguntar. Por que isso teria alguma ligação com o que você está tentando explicar? Eu acredito que sim, eu tive alguma vida passada ou que eu reencarnei nesse mundo, pois a minha consciência quando eu era um bebê, ela não existia. Talvez não faça sentido o que eu tô falando pra você, eu sei, como eu falei, é bem difícil de explicar isso. O que eu tô tentando dizer é o seguinte: em algum momento da minha vida, desde o meu nascimento, eu não tinha consciência de nada. Eu dependia dos meus pais para comer, para beber, enfim, tudo que um bebê precisa, e eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa que estava vivendo nesse mundo.
E conforme foi passando o tempo, eu tomei consciência disso, mas é como se a minha memória tivesse sido apagada ou que ela não tivesse nunca existido. E hoje eu sou um ser humano, eu sou uma vida vivendo nesse planeta. Eu faço teorias a respeito do que pode ser Deus, o que pode ser o universo, da onde que eu vim, para onde que eu vou, sendo que talvez a resposta esteja justamente aí. Em um certo momento nessa existência, eu não sabia de nada, eu não era uma consciência. Então, basicamente, apesar de sim eu estar vivo e sendo cuidado pelos meus pais, eu era teoricamente não existente, uma pessoa que nunca teria nascido, até o ponto em que eu tomei consciência de ser alguém. Eu sei que talvez está muito difícil de entender isso, qualquer coisa, peço desculpas. Tenta voltar, escutar novamente e tentar entender o que eu estou dizendo. Volto a dizer, hoje eu tenho consciência que eu sou uma pessoa, que eu vivo a vida, sabendo que um dia eu vou dessa para melhor. Quanto tempo demorou para essa consciência se formar e então eu entender que eu sou uma pessoa passageira nesse mundo? Bastante tempo. Então, o que impediria, por exemplo, de quando a minha trajetória nesse mundo se encerrar, eu simplesmente nascer em outro corpo? Eu não vou lembrar de nada, eu não vou ter consciência de que eu sou uma pessoa, ou que talvez eu era uma pessoa, vamos dizer assim, e com o tempo, talvez, essa consciência vai se desenvolver até eu perceber que eu sou uma vida. Assim como, por exemplo, nascem vários bebês hoje em dia. Um bebê nascido hoje, ou por exemplo, sei lá, se você pegar um bebê que nasceu... Acho que eu vou usar o exemplo de hoje. Um bebê que nasceu hoje, ele não tem consciência de que ele é uma vida, de que ele é uma pessoa, de que ele é um ser humano. Mas conforme o tempo for passando, ele se tornar jovem, se tornar adulto, ele vai saber que ele é uma consciência, que ele é um ser vivo nesse planeta. Mas antes ele não era nada disso. Então, eu quero que você pense nisso de uma forma um pouco mais profunda. Olhe para você mesmo e entenda que você é uma vida, que você é um ser humano, que você que você recebeu o presente de poder viver essa vida, assim como muitas pessoas estão nascendo hoje. E essas pessoas eventualmente vão crescer e vão se tornar um ser humano ciente de suas capacidades mentais e que também eles estão aqui para aproveitar essa vida. Enfim, talvez dessa forma pode ser que tenha ficado muito mais confuso, ou talvez faça um pouco de sentido, ou um pouco mais de sentido em relação a tudo que eu falei anteriormente, mas enfim. Pensando nisso, o que impede de, sei lá, quando você terminar a sua trajetória aqui também, você nascer no corpo de outro bebê, assim como nascem vários hoje, e com o tempo formar essa consciência e saber que vocês estão aqui. Talvez não nesse planeta, talvez em outro, enfim, as teorias são inúmeras. Enfim, eu acho que esse vídeo talvez ficou um pouco confuso, até mesmo pra mim, porque como eu falei, é difícil de explicar e eu acredito que eu trouxe 3 itens, né, que, como eu falei, as discussões em relação a isso podem ir muito longe. Caso você chegou até aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se você quiser comentar aí alguma coisa e, enfim, ou contribuir com alguma coisa nesse sentido, ou se você achar que o que eu falei aqui não tem sentido nenhum, tudo bem, você tem todo o direito de comentar e eu também posso mudar de opinião caso você diga alguma coisa que faça mais sentido. Enfim, muito obrigado por ter assistido e fiquem com Deus.